tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Pencad, desta vez com o tema de correção automática de exercícios de aula utilizando a plataforma MATLAB Grader. Então, no webinar de hoje, nós veremos um pouquinho mais em detalhes o que é essa plataforma, quais as opções, os recursos que ela oferece para o usuário, no caso aqui o professor que é realmente destinado mais a professores esta plataforma, justamente por conta dessa particularidade, do usuário poder desenvolver um exercício, de tarefa de programação, enviar para sua turma de alunos, e aí, quando os alunos submetem esses exercícios, o MATLAB faz a correção. Então, vamos verificar aqui alguns conceitos, alguns recursos, como desenvolvemos também o exercício dentro do MATLAB Grader. Então, esses são alguns tópicos que veremos aqui hoje. Vou compartilhar aqui a minha tela do MATLAB, no caso, o MATLAB Grader. Então, primeiro de tudo, como fazemos para acessar o MATLAB Grader, tá? Dentre outras aí, vamos dizer assim, caminhos, o que mais utilizamos é via o site da Mathworks, onde que na aba de produtos, se nós clicarmos, aparece aqui embaixo o serviço de MATLAB Grader, tá bom? Clicando nesta aba, ele vai direto para essa tela, onde ele dá mais informações sobre o Grader. Inclusive, já até apareceu aqui que é um recurso importante que ele tem. Ele consegue, nós conseguimos integrá-lo àqueles ambientes como Moodle, Canvas. Então, é uma das facilidades que ele tem também. Então, ao clicar naquela tela, nós iremos para esta tela inicial do Grader, e com uma conta, ele vai pedir para colocar o e-mail e a senha, nós acessamos a tela principal do MATLAB Grader. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, que é esta tela aqui. Só vou abrir um parênteses aqui. Qualquer problema de áudio, de imagem, vocês coloquem aqui no chat para mim, tá bom? Que eu consigo verificar aqui o que está acontecendo, tá bom? Referente à transmissão. Então, esta é a tela inicial do MATLAB Grader, tá? Reparem que aqui eu tenho algumas guias. A primeira delas aqui refere-se ao conteúdo, os cursos que eu já produzi, que eu já desenvolvi no Grader. É uma forma aqui de armazenar, que é esta tela aqui inicial. Depois a integração com ambientes de aprendizagem, como eu disse para vocês, por exemplo, o Moodle. Então, essa guia aqui dá mais informações. E a parte de documentação e suporte. Tá? Nessa parte aqui, nós temos, referente aqui, não só documentação, mas temos vídeos, temos também suporte técnico. Então, são outros recursos aqui importantes do MATLAB Grader. Aqui no canto direito da tela, temos alguns atalhos, menus de atalhos que estão aqui dentro destas abas, como por exemplo Documentation. E aqui nós desenvolvemos, aliás, essa tela aqui de curso é onde nós iremos trabalhar a maior parte do tempo para desenvolver as tarefas. Tá? Então, eu posso começar criando aqui coleções. Coleções são problemas que eu desenvolvo. No caso aqui eu tenho 4 problemas de matemática e joguei na pasta de matemática. Tá? Porém, o objetivo nosso aqui é criar cursos. Tá? Então vamos clicar aqui nesta aba de cursos. Aparece aqui a opção para... Aliás, aqui nós temos os cursos atuais, os passados. Os cursos passados são aqueles que já expiraram a data, o prazo de validade, porque todo curso que eu faço aqui dentro do MATLAB Grader, como vocês podem notar, eu posso colocar uma duração.
Tá? Então, aqui nesse caso, deste exercício atual, né, ele vai de 1º de agosto até 4 de agosto. Tá? Não significa que o exercício não esteja mais disponível passando essa data. Não, isso aqui é um controle, né, principalmente quando eu envio esse exercício para o aluno, ele tem esse prazo aqui para completar. Então, esse prazo aqui refere-se mais aos alunos, né, o prazo que eles têm para terminar determinada tarefa. Tá? Aqui são os cursos passados. Vamos desenvolver, então, criar um curso do zero. Então, primeira coisa, clicar aqui no botão de criar curso. E ele vai para esta outra aba aqui, tá? Começo colocando o título. No caso aqui, eu vou colocar como cálculo numérico. Apareceu aqui para mim já a opção. Tá? Aí depois, lembra quando eu falei para vocês na tela anterior do prazo de validade, né, de expirar o curso? São estas opções aqui. Então, primeiro, vamos escolher aqui o nosso fuso horário. Brasília, vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Fuso horário de Brasília. Então, este curso aqui de cálculo numérico, eu quero que esteja disponível para os alunos a partir de, eu vou colocar aqui a partir de 5 de agosto, e eu quero que dure este curso um prazo de um mês, ou seja, até 5 de setembro. Tá? Então, esta é a duração deste curso de cálculo numérico. É o tempo que ele ficará disponível para os alunos. Legal. Outra guia aqui importante são os produtos que eu consigo adicionar junto do MATLAB. No caso aqui, como é algo mais voltado para a matemática, irei adicionar a Symbolic Math Toolbox. Se eu utilizasse outras ferramentas, eu também vou adicionando aqui sem maiores problemas. Legal. Depois aparece aqui um campo, como se fosse uma caixa de texto. Nela, inclusive tem aqui formatações, né? Nela colocamos observação, comentário sobre este curso aqui, no caso de cálculo numérico. Tá? Então, eu vou colocar assim, curso de cálculo numérico. Legal que eu posso formatar, né? Eu posso colocar aqui tópicos também, né? Enfim, eu tenho diversas opções disponíveis para personalizar o documento, inclusive adicionar figura, adicionar links de internet, né? Para ficar algo bem otimizado. Então, legal, criei o curso, né? Tem essa duração aqui. Reparem que não é obrigatório colocar o tempo de validade do curso, né? O quanto ele vai durar. Então, salvar aqui as alterações. Legal. Cálculo numérico com duração de 5 de agosto a 5 de setembro. Né? Os alunos apenas no dia 5 de agosto que eles receberão esse curso, né? Estarão disponíveis para eles. E aí, como produto, além do MATLAB, iremos utilizar o Symbolic Math Toolbox e a descrição do curso, curso de cálculo numérico. Legal, então criamos o curso, agora vamos adicionar dentro do curso, é como se fosse uma biblioteca, né, que vai se abrindo em tópicos, tá? Então, dentro do curso de cálculo numérico, eu colocarei o assunto de equações diferenciais. Então, vocês podem reparar que dentro, né, da pasta principal cálculo numérico, eu poderia inserir outros tópicos além de equações diferenciais. Então, tudo referente a cálculo, né, eu posso criar mais exercícios. No caso aqui, vamos trabalhar com equações diferenciais. Mesma coisa, aqui aparece a duração, né? Quando, no caso aqui, este tópico estará disponível para os alunos. Como colocamos que o curso começa dia 5, eu posso ou eu posso colocar no mesmo dia, ou eu posso
colocar a partir, por exemplo, dia 6, tá? Então, o aluno, né, ele vai ter acesso ao curso, porém, essa tarefa de equações diferenciais só estará disponível no dia 6, tá? E aí, inclusive, é isso que eu acho interessante, né? Consigo colocar hora. Então, a partir da meia-noite aqui do dia 6, já estará disponível para os alunos. Com prazo de validade, eu vou deixar até, mesma coisa, vou deixar um período de uma semana aqui, ó, dia 13. Então, quando for 13, meia-noite, esse curso, aliás, este tópico aqui dentro do curso de cálculo estará finalizado. Aqui é o número de submissões que o aluno faz por problema. Então, o que seria isso, Leandro? Ele desenvolve a tarefa e aí ele tem as opções de submeter, né? De reenviar ao professor a tarefa. Então, aqui temos duas opções. Ou escolhemos ilimitadas ou limitadas. Tá? Então, no caso aqui, como é um exemplo aqui para vocês verem, vou deixar aqui o padrão que é ilimitado. Então, ele consegue submeter, por exemplo, uma vez, né, num dia determinado, eu coloquei aqui duração de uma semana. Se ele acessar de novo e quiser alterar alguma linha de código e submeter novamente essa tarefa, ele consegue. Então, seria isso aqui. Tá? Ele consegue submeter inúmeras vezes até, lógico, acabar aqui o prazo, né, de validade, tá? Que é de uma semana. Legal. Aqui é o bom que ele pode, né, pensar direitinho no código, viu, né, notou que fez alguma coisa errada, então ele volta lá na tarefa, corrige e submete de novo. Então tem esse detalhe aqui que já facilita um pouco para o aluno. E aí aqui mesma coisa do curso eu coloco descrições, né? No caso aqui posso colocar, por exemplo, definições, né, de equações diferenciais. Aqui eu vou colocar só equações diferenciais no campo descrição, que é este campo aqui que eu estou escrevendo. Então eu posso escrever aqui qualquer coisa, ok? Mesma coisa, formatar também aqui as opções de texto, inserir figuras, inserir links. Legal. Criei aqui o assunto dentro, né, no caso aqui o assunto de equações diferenciais dentro do curso de cálculo numérico. Então, repare aqui a estrutura, né, que ele está abrindo. Tá? Se eu quisesse criar aqui um outro tópico dentro do curso cálculo numérico, é só clicar aqui, né, em adicionar assignment e eu consigo inserir mais um tópico dentro do curso. Legal. Então agora vamos para a terceira parte aqui do desenvolvimento de tarefas no MATLAB Grader, que seria adicionar problema. Aqui então eu posso pegar um problema do zero ou alguns já disponíveis, né, criados aqui pela Mathworks, disponíveis na biblioteca do MATLAB Grader. Além disso, também consigo criar aqui, pegar, né, de alguma coleção que eu já desenvolvi no Grader e importá-lo para dentro, no meu caso aqui, curso de cálculo numérico. Tá? Vamos começar aqui um do zero. Então, problema em branco. Primeira coisa, o título. Então, aqui eu vou colocar sistema massa mola amortecedor. Será este daqui o exercício que irei passar para o aluno. Amortecedor. E aqui vem a descrição, né, do problema com o enunciado, lógico, com as instruções do que o aluno deve fazer. Tá? No caso aqui, para nós ganharmos tempo, como é muito grande aqui o enunciado que eu coloquei, eu irei copiá-lo aqui para nós desenvolvermos essa tarefa. Então, nessa primeira parte, o que eu falo? Né? Eu
aqui eu dou um pouco de teoria referente ao sistema massa-mola amortecedor, né? Eu falo que ele representa uma ampla variedade de sistemas mecânicos, onde a energia pode ser armazenada e dissipada. Então aqui eu coloco um exemplo, né? Suspensão de um pneu de um carro, e eu vou falando até que eu consigo aqui chegar, né, no gráfico, né, mostrar o gráfico para o aluno, e aí eu consigo aqui, então, inserir figura. Então, olha só que interessante, ó. No caso aqui eu falo assim, né, à medida que o sistema se recupera, a posição oscilará em torno de zero até que toda a energia seja dissipada, conforme o gráfico abaixo. Então vamos ver qual gráfico que seria isso, como eu faço para trazer uma imagem para cá, para dentro do Grader. Então eu cliquei no botão inserir figura do meu computador, vamos escolher esse arquivo, que é este daqui, ó, o Grader, tá? Aqui tem algumas opções, né, de formatação aqui de imagem. Eu vou deixar os parâmetros padrão mesmo. Então olha só, coloquei enunciado, coloquei a figura, né? Aqui eu falo que é o gráfico da energia. E aí, vou colocar a outra parte aqui do exercício, que na verdade ele tem mais aqui um pedacinho, ainda não chegamos nas perguntas. Na verdade, eu tenho aqui mais uma figura, mesma coisa, o processo, inserir imagem do meu computador, escolher arquivo, a figura do grader, né, no caso aqui a figura no grader do meu sistema massa-mola amortecedor, né, um desenho aqui representando. E agora a última etapa aqui que eu quero copiar aqui um Ctrl+C e um Ctrl+V do exercício pronto, que é, logicamente, uma explicação referente às equações do sistema, tá? Inclusive essas equações aqui estão formatadas no LaTeX, né? Eu tenho essa opção aqui dentro também, tá? LaTeX. E, por fim, eu cheguei aqui no que interessa aqui para o aluno, né? Que vai ficar mais aqui, mais observando aqui, mais trabalhando, que são as minhas perguntas, tá? Legal. Então, eu coloquei aqui 5 tarefas para o aluno referente ao exercício, né? Inclusive, nessas tarefas aqui, eu considero algumas funções, eu dou dicas sobre algumas funções, qual função o aluno deve utilizar, né? Inclusive eu já falo em quais variáveis ele deve salvar a resposta, então eu vou direcionando o aluno, né, para com que monte um script já de fácil leitura, né, que consiga compreender, tá? Legal. Se eu tiver arquivos de referência, eu posso adicioná-los aqui, referente ao exercício. E aqui no outro tópico, eu escolho qual tipo de tarefa, se vai ser uma script do MATLAB, um script, onde eu vou digitando o código, ou vou trabalhar com MATLAB Functions. No caso aqui, no nosso exemplo, será o script. Então agora ele pede a solução de referência, tá? A solução de referência, na verdade, ela é a solução, ela é aquele trecho do código em que o MATLAB irá fazer o comparativo com a solução do aluno. Então, neste caso, vou trazer aqui também, copiando do outro exercício, aqui está a solução de referência, ou seja, é a resposta, né, do exercício, tá? E no caso aqui no Learning Template, é como o aluno verá o exercício, né? Então, olha, reparem só a diferença. Então, no caso aqui eu falo, né, na solução, utilizar variáveis simbólicas, aí eu já dou a linha de código para o MATLAB fazer a correção quando o aluno enviar. Aqui no caso, olha o que eu fiz, eu mantive o comentário para o aluno utilizar as variáveis simbólicas, porém deixei a linha em branco, justamente aqui, né, quando ele chegar no e-mail do aluno, é aqui que ele vai inserir a resposta aqui, tá? Só tem uma resposta, né? No caso aqui, só tem uma forma de eu trabalhar com variáveis simbólicas no MATLAB quando eu utilizo essa função
sims, né, declaro as variáveis, no caso aqui, a massa e as duas constantes, tanto da mola quanto do amortecedor, eu declaro elas como simbólicas. Então, só tem uma forma de chegar ele aí, por isso que o MATLAB vai fazer essa comparação. Legal. Mesma coisa para os demais, né, eu peço para o aluno representar a equação do sistema massa-mola-amortecedor, né, então, aqui está o comentário, né, como se fosse um enunciado, e aqui na linha 4, o aluno pode inserir, no caso aqui, o código. Mesma coisa para o terceiro item, né, onde eu passo valores para com que sejam substituídos na equação, feita aqui na linha 4, tá? E assim sucessivamente até completar essas 5 tarefas. Aqui o interessante é que eu consigo travar, vamos dizer assim, algumas linhas, bloquear. Então, eu não quero de jeito nenhum que o aluno mexa nesses comentários, tá? Porque isso aqui é um norte para ele, é um guia. Então, eu posso travar, né, clicando aqui no cadeado ao lado das linhas, para com que o aluno não mexa nessas equações aqui, aliás, nessas linhas, tá? Posso também manter parte da solução do código no template de aluno. Então, olha só o que eu fiz aqui. O último exercício, né, que na verdade refere-se à geração do gráfico do sistema, eu também deixei aqui bloqueado. Tá? Que o aluno não vai fazer, já está bloqueado, eu já vou deixar como resposta. Tá? Então, esta é a diferença entre, vamos dizer assim, as duas áreas onde eu insiro o código. A primeira é a solução referência, né, onde o MATLAB fará a comparação como se fosse o gabarito, e a segunda é o template que o aluno irá receber, vamos dizer assim, o espaço, né, onde ele vai inserir o código. E aí eu vim para esse outro item aqui, Assessment, que são os parâmetros de correção do MATLAB. Aqui é o gabarito, tá? Mas aqui vamos dizer assim as ferramentas, né, que ele vai utilizar para verificar esse gabarito. Então eu tenho aqui algumas particularidades. A primeira é o método, né, ou é correto ou incorreto, ou é girando pesos. Então de repente aqui, se eu colocar correto e incorreto, se o aluno errou a resposta aqui de número 1, não vai ter não vai ter peso, ele vai anular já, ele vai dar como um X errado. Porém, eu poderia, né, colocar pesos, por exemplo, cada uma dessas 5 questões, né, vale 25%, tá? Então, eu tenho aqui, são essas duas formas que eu consigo trabalhar quando o assunto é correção. Legal. Então, vamos adicionar aqui um parâmetro. A primeira coisa que eu falo, né, tomando aqui como base o exercício, tá? Então, no enunciado 1, na questão número 1, eu falo para o aluno desenvolver, criar uma variável eqn, tá? Olha aqui, ela está aqui, né? Representando a equação do sistema massa-mola-amortecedor, eu dou a equação aqui, de forma algébrica, utilizando para isso variáveis simbólicas. Use a função sims do MATLAB. Então, aqui também eu dei a dica para ele que eu quero que utilize a função sim. Então, na primeira tarefa, né, conforme aqui a solução de referência, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu trabalho no script, quero trabalhar com a symbolic math, é declarar, né, as variáveis como simbólica. Então, logo, né, já vai entrar aqui na segunda linha, né, que na verdade aqui é o teste número 1, eu vou colocar assim, então, a função, esses são os parâmetros que eu estou pedindo para o MATLAB verificar, né? Então, a função sims está presente, no caso aqui, presente no código do aluno, né? No template do aluno. Então, é isso que o MATLAB vai buscar, se o aluno começou já declarando as variáveis como simbólica, tá? Então, aqui eu seleciono essa opção aqui, função ou palavra-chave presente, e aqui eu coloco a função em si. Sims. Então, é isso que o MATLAB vai fazer. Ele vai verificar aqui o código e notará se está presente ou não a função sims para trabalhar o exercício de forma simbólica. Feedback quando ocorrer erro, ou seja, caso ele não encontre essa função,
Aqui fica um espaço livre, né? Vou colocar assim, ó. Posso digitar qualquer coisa aqui, então no caso aqui, erro, tá? Vou colocar como erro, exclamação. Então, esse daqui seria o teste 1, tá? Primeira coisa, como eu disse aqui no enunciado, utilizar variáveis simbólicas. Legal. Depois, ainda no exercício número 1, eu falo para salvar, né, a equação do sistema, massa-mola, que é essa daqui, na variável Qn. No caso aqui é minha linha 4, né, com a resposta. Olha só, variável Qn está aqui, e olha aquela equação do sistema, né, representada aqui no MATLAB. Ela está aqui agora, tá? Então, aqui no caso, vamos inserir mais um parâmetro de correção. Eu vou colocar da seguinte forma, tá? Os valores da variável Eqn estão corretos. Então, quando eu falo aqui em valores da variável, é o que tem nela, né? No caso aqui, o que seria toda a minha equação do sistema. É isso que eu quero que o MATLAB compare. Ele vai comparar a variável Qn, né, os valores dela, o que está armazenado nela, com o template do aluno, tá? No caso aqui ele também, ele vai lá colocar, né, aqui embaixo uma variável Qn, né, a gente, né, teoricamente ele vai ter que colocar esta equação aqui no MATLAB, tá? Então é aí que ele vai, que o MATLAB vai fazer esse comparativo. Então, aqui no caso, no teste 2, tá? O tipo de teste é verificar se as variáveis estão iguais, né, na solução de referência. Tá? Quando eu digo igual, ou seja, se o aluno colocou, né, na EQN o sistema, né, a equação do sistema massa-mola-amortecedor. Esse é o teste 2. Tá? Outra coisa que ele pede aqui também é o nome da variável que eu quero comparar com a do aluno, é a EQN. Tá? Inclusive, aqui, por isso que aqui no enunciado eu falei, tá? Para salvar, né, o sistema na equação EQN. Tá? Justamente aqui para facilitar para o MATLAB comparar a EQN da solução referência com a EQN no template do aluno. Tá? Então, coloquei aqui a variável para efeitos de comparação. Em caso de feedback negativo, aparece a mensagem erro. Então, mais um teste aqui, tá? O teste número 2. Então, teste 1 e teste 2 referem-se ao exercício número 1. Vamos pular para o 2, exercício 2. Então, eu digo assim, ó, que a massa tem 5 quilos, constante da mola 50 newtons por metro e a constante do amortecedor 5 newtons por metros por segundo. Dado esses valores, eu peço para o aluno no exercício 2 que ele o substitua em EQN. Lembram daquela variável do exercício 1? Inclusive, eu passo a dica para o aluno de qual função ele deve utilizar, que é a variável, que é a função subs, e o resultado eu peço para o aluno atribuir numa nova equação, agora numa nova variável chamada EQN1. Então, vamos para um novo teste, um novo parâmetro aqui de verificação. Desta vez, teste número 3, referente ao exercício 2. Qual é o nome do teste? Então, eu vou pedir para o MATLAB verificar os valores da variável EQN1. Os valores da variável EQN1 estão corretos? É isso que eu fiz aqui, tá? Olhando aqui a solução de referência, né, ela está aqui de acordo com o enunciado, ou seja, eu peço para o aluno lá substituir os valores, né, da massa e das constantes, tanto da mola quanto do amortecedor, utilizando a função subs e o resultado disso tudo na EQN1. Então, não tem como o aluno fazer uma outra equação.
tá? Vai ser desse jeito aqui, né? Se ele colocar uma outra variável, de repente ele pode chamar aqui só de EQ, o MATLAB vai dar como errado, né? Porque ele vai entender, ele vai comparar a EQN1 com a solução de o template do aluno, ele vai notar que não tem essa equação, né, que não tem essa variável, o aluno, no caso, lá chamou de Ken, então ele vai dar como errado. Tá? Então, por isso que eu já direciono o aluno, olha, salve nessa equação para o MATLAB fazer, né, a comparação entre os valores das variáveis. Né? Então, e também podia acontecer de o aluno colocar também lá na solução de referência, né, a variável chamada EQN1, para comparar aqui no template do aluno, né, comparar um com o outro. Porém, caso ele esqueça aqui de um valor, o MATLAB também vai apontar. Né? Aí sim o MATLAB conseguiu verificar as duas variáveis, tá? Da solução de referência com o template do aluno. Então, essa daqui seria a resposta, né? Inclusive eu falo aqui para o MATLAB como padrão de correção, né? Se os valores estão corretos, o tipo de teste vai ser igual ao do teste número 2, ou seja, variáveis iguais. O nome da variável eu chamo de EQN1, que é esta variável que eu quero que o MATLAB faça a correção. E o feedback, caso esteja errado, esta linha, este exercício, erro. Tá? Uma mensagem de erro. Então, mais um aqui, exercício, né? Mais um parâmetro do exercício colocado. Legal, então fizemos do 1, fizemos do 2, agora o terceiro item eu peço assim para o aluno. Considerando posição inicial zero e velocidade inicial de 1 metro por segundo, atribua tais valores em uma variável chamada condiz, né, que é a condição. Tá? Então, como ficaria a resposta? Ficaria desta forma aqui. Tá? Eu coloquei as minhas condições iniciais, tanto da velocidade quanto da posição, eu substituí na forma. Então, aí, para isso, eu utilizei a função subs, que está aqui também, tá? E salvei na variável condiz. Então, vamos verificar aqui como seria o tipo de parâmetro para o MATLAB fazer essa correção. No caso aqui seria o teste número 4. Então, vou colocar assim, ó, valores da variável condiz estão corretos. Então, mais uma vez, o MATLAB ele vai pegar aqui as variáveis condes da solução referência e do template do aluno, né? Então, no caso aqui, a variável condes estaria aqui. Ele vai fazer as comparações e vai verificar, vamos dizer assim, né, a grosso modo, tudo que vem depois do sinalzinho de igual, né? Se está tudo certinho. Não tem como o aluno fazer de um outro jeito, né? Porque eu preciso seguir a sintaxe da função subs. Tá? Então, se ele alterar qualquer coisa, vai dar erro, né? Inclusive, se ele alterar algum parâmetro aqui inicial que eu coloquei, que era, se eu não me engano, posição inicial zero e velocidade inicial de 1 metro por segundo. É desta forma que ele vai ter que seguir no exercício, tá? Não tem outro, né, não tem uma outra condição de ele chegar na resposta. Ele precisa utilizar a função subs. Então, o teste 4, qual variável que eu quero que ele faça a comparação? É a condiz. Tipo, lógico, né, é fazer essa comparar as variáveis e em caso de erro, o aluno colocar algo errado, eu quero que apareça para ele a mensagem erro. Teste 4 já feito. E agora o teste 5. Olha só, o teste 5 na verdade refere-se ao item 4 aqui da equação. Da equação não, desculpe, do exercício. Então, aplicando as condições do item anterior, né, que é a posição inicial e velocidade inicial, resolva agora a equação do sistema utilizando a função dissolve do MATLAB. Então, note que eu já aponto a função para ele utilizar, né, já dou essa dica para ele. Atribuo o resultado em uma variável denominada SOL_N. Então, olha só,
Vamos ver aqui a linha correspondente. Então, ficaria desta forma. Variável sou n, função dissolve, com as equações eqn1, aliás, é uma equação só, né? eqn1, tá? Que é aquela equação do sistema com os parâmetros da massa, os valores da massa e as constantes da mola e do amortecedor. Então, está aqui a eqn1. E as condições iniciais aqui também serão trazidas para a função, onde ela executará aqui, né, o processamento para chegarmos na resposta desta equação. Então, é esta que é a linha que o aluno tem que trazer para mim. Eu já dou para ele a dica logo de cara, né? A função que ele tem que utilizar, né, obrigatoriamente esta aqui entrada de argumentos, né, Q1 e condes, tá? E salvar na variável soN para o MATLAB fazer a comparação. Tá? Então, vamos adicionar mais um parâmetro de verificação. Vou colocar assim o seguinte, valores. Notem que eu trabalhei mais aqui com valores, eu poderia também trabalhar como se fosse aqui no exercício 1, né, perguntando se a função sims está presente. Então, aqui no caso, tá? Eu podia perguntar assim, a função de solve está presente? No teste 5, poderia ser uma forma também, tá, de eu ter a correção do exercício. No caso aqui, eu já estou pedindo não só para verificar a função, né, mas toda a variável, todo o valor da variável, tudo que vem depois do sinalzinho de igual. Então, os valores da variável. Esse aqui é o teste de número 5. Eu chamei a variável de sou n. Estão corretos, né? Quem é a minha variável sou n? Né? O que o aluno armazenou dentro dessa variável? Tipo de teste. Verificar aqui as variáveis, se estão iguais. E qual variável que é essa? A sou n. Se estiver errado, se o aluno faltou algo dentro da variável, se ele colocou a função errada, aparece para ele a função erro. Então, está aqui mais um parâmetro de correção. Tá? E o último aqui, item do enunciado, refere-se ao gráfico. Então, com a equação resolvida, analise o gráfico representando o sistema, massa, mola, amortecedor, e no intervalo de 0 a 10 para gerar um plot do sistema, o gráfico do sistema. Essa parte aqui está transcrita como código nessas linhas, né, o fplot, coloquei título no gráfico, xlabel e ylabel, ou seja, os rótulos no eixo x, tempo por segundo, e no eixo y, que é deslocamento em metros. Tá? Então, lembram quando essa opção aqui eu deixei aqui a parte, né, para o aluno, né, já aqui bloqueadas como já uma resposta, né? Eu mantive aqui o código, eu não apaguei. Se eu quisesse aqui apagar e fazer com que ele inserisse também, né? Essa opção também eu tenho, tá? Lógico, eu não posso esquecer de colocar mais um teste, no caso, né? Se o gráfico foi plotado corretamente, né? Se ele está lá com os valores das variáveis corretas, eu colocaria mais aqui um parâmetro de teste, certo? Então, essa daqui é a nossa solução de referência, né, o nosso gabarito com os parâmetros que eu quero que o MATLAB compare nessa solução referência com o template do aluno. Legal. Então aqui, logo após eu fazer isso, eu posso validar aqui a minha solução referência para ver se eu fiz tudo certo, essa parte aqui dos parâmetros. Inclusive, eu posso colocar mais ainda parâmetros. Se eu quiser deletar algum, eu posso apagar. Então, está aqui, né? A saída do sistema, as equações, o gráfico e todos os valores aqui, né? Todos os parâmetros de correção foram verificados e passaram no teste. Tá? O MATLAB validou todos eles. Então, referente à função sims, né, estava presente na solução de referência, os valores das variáveis aqui, qn, qn1, condes e soN estão corretos, então está tudo perfeito aqui no exercício. Tá? Ele validou a solução de referência. Tem a opção aqui de salvar como um rascunho esse exercício para, no caso, eu continuar mais tarde, ou salvar como a versão final. Tá? O Learning Preview
é como o aluno verá o problema. Reparem que ainda ele está como um rascunho, draft. Então, isso aqui é como o aluno verá o problema quando chegar lá na caixa de e-mail dele. Tá? Enunciado, gráfico. Reparem que as figuras se mantêm. A formatação aqui no LaTeX também. E os enunciados. Aqui o script do aluno. Tá? Lembra que eu travei as linhas? Eu não consigo, olha só, alterá-las. Tá? Bloqueei também aqui o último enunciado aqui de número 5. Tá? Eu bloqueei aqui a solução na solução de referência para aparecer aqui ao aluno também. Né? Tenho acesso aqui à documentação, consigo abrir também esse exercício no MATLAB Online, rodar o script, né? Ou seja, verificar aqui antes do aluno submeter, né? Eu posso colocar também essa opção, né, de executar o script para ver se está tudo certo. Aqui aparece aquelas tarefas, né, aqueles parâmetros de correção referente à função sims, né, quando eu quero trabalhar com variáveis simbólicas, se os valores, né, se aqui foi colocado a equação corretamente, se o aluno colocou, né, as condições iniciais corretamente, os valores da massa, da mola e do amortecedor, né, todos aqueles parâmetros que já vimos no exercício anterior, e por último a solução, né, para ele resolver a equação. Tá? Ao Submite aqui, né, que eu falei para vocês. Então, este botão aqui eu posso, lá no início, quando eu defino o curso, colocar como ilimitado ou limitado. Né? Então, de repente, naquele prazo, no caso aqui do nosso exercício, ele dura uma semana, então eu posso colocar que o aluno pode submeter durante uma semana apenas 2 vezes. Então, ele pode submeter uma vez, ele viu lá que consegue, estava errado ou quer alterar alguma linha, então ele pode refazer o exercício e submeter mais uma vez, tá? 2 vezes, então, né, seria o exemplo aqui no caso. Como no caso eu coloquei limitado, então, durante uma semana, o aluno pode reenviar, vamos dizer assim, o exercício ao professor quantas vezes ele quiser. E aqui eu vou colocando, né, as respostas. Então, no caso aqui, vou fazer aqui junto com vocês. Então, no caso, né, utilizar variáveis simbólicas, né, eu coloquei até a comentário aqui para o aluno, no caso aqui o exercício 1, como nós utilizamos variáveis simbólicas no MATLAB, declarando-as como simbólica, né, o M, o K e o C, que são a massa e as constantes da mola e do amortecedor. Depois aqui também ainda no exercício 1, não sei se vocês se lembram, eu peço para representar a equação do sistema. No caso aqui, eu estou colando aqui para ir mais rápido, tá? Para não ficar digitando essas linhas, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então aqui seria a resposta. Depois substituir os valores, né? Eu dei lá as condições iniciais e também os valores da massa, da mola e do amortecedor. Tá? Que são, no caso aqui é o exercício número 2, 5 kg de massa, 50 newtons por metro da constante da mola, desculpem, e amortecedor com constante igual a 5 newtons por metros por segundo. Tá? Então eu peço para ele salvar na variável, tá aqui, então seria esta linha aqui com a resposta. Aí aqui seria colocar na equação, né, implementar na equação as condições iniciais, ou seja, posição inicial 0, velocidade inicial de 1 metro por segundo. E por último, com todos esses parâmetros, resolver a equação diferencial. Então, esta seria, né, as linhas que o aluno preencheria aqui no caso, e no caso que ele pode executar o script. Aqui apareceu, né, as entradas, as saídas, e por último, submeter ao professor. Então, quando ele envia ao professor, automaticamente, né, já envia o feedback. Então, aqueles parâmetros
que nós colocamos na solução de referência para o MATLAB verificar, ele verificou aqui no template do aluno, na solução do aluno, e todos estão presentes. Tá? Então, aqui, no caso, é o template do aluno, é como o aluno verifica o seu exercício. No caso aqui de dar erro, né? Então, por exemplo, vamos supor que o aluno não declara que a função... Aqui, ó. Deu uma mensagem de erro, né? Por que, Leandro, deu erro em todos, né? Ele não era para corrigir só aqui a primeira linha. No caso aqui, ele deu erro em todos porque o exercício ele trabalha todo ele com as constantes, né? Aliás, com os valores aqui da massa, as variáveis da massa, do amortecedor e da mola, ele trabalha de forma simbólica, tá? Eu peço aqui logo na primeira linha, utilizar variáveis simbólicas, né, para representar o sistema, tanto que eu coloquei a Symbolic Math Toolbox aqui no exercício. Então, como eu não estou declarando essas variáveis como simbólicas, automaticamente, né, elas estão sendo substituídas aqui na equação, porém, né, não com matemática simbólica. Então, ele considerou todas aqui erradas. Tá? Olha o feedback que eu coloquei lá, né? Apareceu a mensagem de erro. Ele fala aqui também o que está errado, o que está faltando. Né? Inclusive, dá aqui a linha, a coluna. Então, é isso que acontece se errarmos, né? Se colocarmos aqui a parte do código errada. Tá? Então, de volta aqui à visão do instrutor. Que é aquela tela principal. Se eu quiser fazer alguma alteração também consigo, o exercício fica aqui presente no caso aqui na biblioteca do Grader. E aí qual é o último passo antes de enviar para o aluno? Então, uma vez que eu validei o exercício, vi que o MATLAB está corrigindo certinho aqui conforme os parâmetros colocados aqui, eu salvo como uma versão final, não mais agora como um rascunho. Então, está aqui a versão final. Então, ele fala aqui, né, que o problema está salvo como versão final. Tá? Se eu voltar aqui uma tela, no caso aqui equações diferenciais, então aparece aqui para mim, como se fosse uma estrutura, né? O curso, qual é o assunto que eu vou ver dentro do curso, no caso aqui equações diferenciais, qual o problema? O sistema massa-mola amortecedor. Inclusive aqui, no caso, eu posso adicionar mais problemas, né? No caso, vamos dizer que se eu tivesse um segundo exercício aqui, né, de um sistema massa-mola ou algum outro envolvendo equação diferencial, posso adicionar também novos assuntos dentro de cálculo numérico. De repente, eu quero trabalhar aqui apenas com já um exercício para integrais, né? Então, eu posso abrir aqui, vou mostrar aqui para vocês, né, uma nova tarefa, um novo assunto e colocar, por exemplo, integrais. Tá? Então, eu tenho. Aí, a mesma coisa, né? Eu coloco aqui quando o exercício estará disponível, né? O prazo de validade dele. Consigo colocar aqui quantas submissões, quantos envios será possível para o aluno, se será de forma aqui ilimitada ou limitada e a descrição do curso. Tá? Então, aqui, uma vez que o aluno fez tudo isso, aliás, o professor, né, desenvolveu toda a tarefa, ele pode vir aqui em Manage People e neste campo aqui, convidar os alunos, através dos e-mails, para enviar o exercício. Então, ele vai inserindo aqui os e-mails dos alunos e automaticamente, né, quando ele clica aqui em Enroll, os alunos recebem este exercício. Tá? Porém, não acaba aqui, ainda tem algo aqui que eu quero mostrar do Grader, que no caso, nesse exercício não vai ter, mas terá neste outro aqui. Olha, já até salvou aqui na aba principal, cálculo numérico, de 5 de agosto. Deixa eu pegar aqui um curso passado.
tem os dashboards. Deixa eu ver se esse daqui tem dashboard. Eu acho que não tem. Deixa eu ver aqui. Legal. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos voltar aqui à tela. No caso aqui, aquele exercício eu não enviei para ninguém, então não aparece nessa tela aqui de dashboards. Quando eu envio, ao clicar nessa tela de dashboards, eu consigo verificar como foi a turma, né? Então, aqui no caso, eu tenho 3 aqui alunos no curso, né? Então, ele fala aqui quem submeteu, quem resolveu, né? Quem já deu a resposta correta. No caso, aqui é um curso referente ao cosseno, e os alunos aqui que passaram no teste, tá? E, inclusive, o mapa da turma. Tá? No caso aqui, né, imagine que eu tenha 30 alunos, no caso que só um aluno aqui que enviou, né, a resposta, então os alunos que enviarem esses pontos aqui com essas legendas, ou seja, incorreto, correto e quem está liderando a resposta, estariam distribuídos aqui no meu diagrama, e aí eu consigo verificar, né, quem foi que acertou, quem foi que errou e quem está sendo aqui mais efetivo, né, referente ao código. Então, essa daqui é uma tela muito legal de se analisar, né, que dá todos esses, vamos dizer assim, esse feedback, né, da turma de como está indo, inclusive cada aluno, que é no caso aqui. Né, no caso aqui em Listview, eu consigo ver cada aluno aqui, se ele acertou ou não. Tá? Bom, então, o MATLAB Grader é isso. Tá? Ele funciona como uma plataforma de correção de exercício, né? Então, eu transfiro aqui exercícios do MATLAB, inclusive posso transferir até da parte aqui de suporte, né, de exemplos, dá para transferir para cá, é lógico, eu tenho que fazer manualmente, mas eu consigo transferir para cá também e gerar exercícios. Né? Então, além de pegar aqui coisa já pronta aqui na aba deixa eu mostrar para vocês, solutions, né, de produtos. Se eu clicar aqui, por exemplo, em Deep Learning, tá? Vamos pegar um outro aqui mais voltado para matemática. Curve Fitting, pronto. Se eu pegar aqui a ferramenta de Curve Fitting, acessar a documentação, na parte de exemplos, eu posso aqui selecionar, por exemplo, este exemplo, né, e trazê-lo lá para o Grader, lógico. Né, como eu disse, vai ter que ser um trabalho mais manual, né, mas aqui já tem enunciado, já tem explicando as funções, né, já tem os códigos, então já facilita também a minha vida, ou crio um do zero, ou melhor ainda, eu tenho aqui uma biblioteca de conteúdos já prontos, como eu falei para vocês. Então, eu tenho aqui já 10 problemas de cálculo 1, depois eu tenho aqui mais 10 de cálculo 2, tenho outros campos aqui também, com materiais como dinâmica, processamento de sinais, circuitos, programação, estatística, método numérico, matemática simbólica, que nós fizemos aqui, e controle e dinâmica de sistema. Então já tem aqui algumas bibliotecas também prontas para utilizar no MATLAB Grader. Então é isso, tá? Chegamos aqui faltam 2 minutos para terminar aqui o nosso webinar. Espero aqui, né? Muitos perguntam para mim, né? Como funciona o MATLAB Grader. Então, basicamente, ele funciona desta forma: plataforma, coloca o exercício, coloca os parâmetros para verificar o exercício, a solução referência, e aí quando o aluno for submeter, enviar ao professor os códigos que ele colocou naquele template destinado a ele, o MATLAB faz a correção. Então, basicamente, é isso. Tá? Então, temos aqui 2 minutinhos, chegamos ao fim. Eu vou deixar aqui esse tempo aberto para perguntas, tá? Quem tiver alguma perguntinha durante esses 2 minutos, aqui também está os nossos canais aqui, referente aos eventos da OpenCAD, Facebook, Instagram, canal no YouTube. Então fique à vontade de mandar qualquer questão ou qualquer dúvida. Lembrando que o MATLAB Grader ele está presente
na licença para todo o campus, né, que é a licença CWL, né, que é uma modalidade de licença que, além do MATLAB Grader, eu tenho outros recursos como o MATLAB Online, o MATLAB Drive, o MATLAB Mobile, que é o MATLAB no celular, tá? Materiais para aula. Então, todos esses recursos, né, além do Grader, estão disponíveis no licenciamento do tipo CWL, que é o MATLAB disponível para todos os professores, alunos e pesquisadores do campus, tá? Essa modalidade de licença do MATLAB. Então aqui deu 3 horas, não havendo perguntas, né? Eu agradeço aqui a participação de vocês, né? Não esqueçam de nos acompanhar nos próximos eventos, tá o link aqui também no chat. Muito obrigado pela presença e uma boa tarde para vocês.